Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 17 de Josué. É a parte que detalha como a tribo de Manassés recebeu sua terra. Isso mesmo. E é um capítulo assim que revela muito sobre como as coisas funcionavam, né? Herança, desafios militares, a sociedade da época. Totalmente. Bem, vamos começar então. A primeira parte fala da porção de Maquir, certo? O primogênito de Manassés. Exato. E o texto faz questão de dizer que ele era um grande soldado. Ah, sim. E por causa disso, o clã dele recebeu Gileade e Bazã. São terras importantes a leste do Rio Jordão. Mostra uma ligação direta entre ser guerreiro e receber terras estratégicas, né? Sem dúvida. Terras talvez mais expostas, que precisavam de gente com capacidade de defesa. Um pragmatismo interessante já no começo da ocupação. Mas logo depois, o capítulo traz uma história bem diferente, as filhas de Zelofiade, Mala, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Ah, essa parte é fascinante. Sim, o pai delas tinha morrido e não deixou filhos homens, e naquela época isso era um problemão para a herança, né? Com certeza. Normalmente elas ficariam sem terra. Mas elas não aceitaram isso. Não mesmo. Elas foram direto falar com Eleazar, o sacerdote, com Josué, com os líderes. E elas tinham um argumento forte, né? Uma ordem que o Senhor tinha dado a Moisés antes. Exato. Reivindicaram o direito delas com base nisso. E o mais incrível é que deu certo. A liderança ouviu e aplicou essa ordem. Sim, diz que elas receberam terras entre os irmãos de seu pai. Isso é, uau, uma exceção bem clara às regras da época, né? Totalmente. Mostra uma flexibilidade na lei, sabe? Uma preocupação com a justiça nesse caso específico, vinda de uma ordem divina. Foi um precedente importante, com certeza. Muito bom. Bom, resolvido isso, o texto volta para descrever a herança principal de Manassés, a oeste do Jordão. 10 partes, né? Além do que Maquir já tinha do outro lado. Isso. E aí começa a descrever fronteiras, vizinhos como Azer, Mikmetat, em Tapua. É uma descrição bem detalhada. Sim, e já mostra uma certa complexidade geográfica. Por exemplo, tinha a cidade de Efraim dentro da área de Manassés. E Manassés também controlava cidades importantes como Bet-Sean, Megido, Hum, que estavam, na teoria, nas terras de Issacar e Azer. isso já indica que a divisão não era tão certinha assim, né? Talvez um potencial para conflito ou cooperação forçada. Exatamente. Sugere uma ocupação meio misturada, sabe? E essa complexidade logo se mostra um problema real. É verdade. O texto diz que os manassitas tiveram dificuldade. Não conseguiram expulsar os cananeus de várias cidades importantes. Bet-Sean, Ibleão, Dor, Megido. Pois é. Os cananeus estavam, como diz o texto, determinados a viver naquela região. A força israelita não foi suficiente para dominar tudo de cara. Só depois eles conseguiram sujeitar os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsaram. Isso. Mostra que a conquista não foi um evento único e total, sabe? Foi um processo longo, difícil e, em algumas partes, incompleto. A coexistência, mesmo que forçada, era uma realidade. E aí, nesse contexto, vem a reclamação dos filhos de José, que são Efraim e Manassés, né? Isso, as duas tribos juntas. Eles chegam para Josué e falam basicamente, olha, nós somos um povo muito grande, o Senhor nos abençoou. Por que a gente recebeu só uma parte de terra? É curioso, né? A bênção de serem numerosos vira um argumento para pedir mais terra. A terra que receberam, mesmo grande, parecia pequena para eles. E qual a resposta de Josué? Ele não alivia, né? Não mesmo. Ele diz, olha, se vocês são tão numerosos assim, e a região montanhosa de Efraim é pequena para vocês, então subam para a floresta, desmatem a terra dos perizeus e refais para vocês. Basicamente. Tem mais terra ali, mas vocês vão ter que trabalhar por ela. Ele joga a responsabilidade de volta para eles. Exatamente, uma resposta bem pragmática. Reconhece a força deles, mas desafia a usarem essa força para conquistar e preparar o próprio espaço.
Só que eles ainda tentam argumentar, né? Dizem que a região montanhosa não é suficiente e que o pessoal nos vales, como em Bet-Sean e Jezreel, Ah, sim. era muito forte porque tinha carros de ferro. E essa menção aos carros de ferro é chave. Era a tecnologia militar avançada da época, muito eficaz em terrenos planos como os vales. Então era um medo real, justificado. Um desafio tecnológico e militar sério. Com certeza, representavam uma vantagem significativa para os cananeus naquelas áreas. Mas Josué não recua. A resposta final dele é firme, mas também encorajadora. Sim, ele reafirma a força e o número deles. Diz que eles são um povo grande e poderoso. Concede a região montanhosa da floresta como território adicional. E aí vem a ordem final. Vocês vão expulsar os cananeus. Exato. Mesmo que eles tenham carros de ferro, mesmo que sejam fortes, vocês vão expulsá-los. É uma mensagem de confiança na capacidade deles. Incrível! Que capítulo denso! Realmente. Recapitulando, a gente vê a herança singular das filhas de Zelofoade, né? Uma questão de justiça. Vê as complexidades da divisão da terra com essas sobreposições, os desafios militares bem concretos, como a força cananeia e os carros de ferro, e, claro, a liderança de Josué empurrando o povo para a responsabilidade e para a ação. Fica mesmo uma questão para a gente pensar, né? Como será que essa mistura toda, o direito divino à terra, a necessidade de um esforço humano gigantesco como desmatar florestas e o confronto com um inimigo persistente e tecnologicamente superior, como isso tudo moldou a identidade e a resiliência da tribo de Manassés dali para frente? É algo para se refletir.